E aí, meus alunos prodígios, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida e amada matemática. Pessoal, desde já peço desculpas, porque perto da minha casa estão tendo inúmeros barulhos. Tá? Dessa vez não deu para gravar de madrugada e pode acontecer de alguns barulhos saírem no vídeo, tá bom? Então, desde já peço desculpa. Então, abram os seus livros nos módulos 57 e 58, que hoje vamos falar da dedução de fórmulas. O título desses módulos é Deduzindo Fórmulas. Então, pessoal, deduzir uma fórmula pode ser simples ou complexo, dependendo da situação. Pode aparecer algo fácil ou algo mais complexo que requer um pouco mais de atenção, que requer mais do nosso conhecimento, mais do nosso pensamento. Porque deduzir fórmulas requer um breve e vasto conhecimento matemático. Breve e vasto não, gente. Um vasto conhecimento matemático. Porque, afinal, nós estamos lidando com a representação de situações. Vamos representar essas situações através de uma linguagem matemática. Então, vamos lá. Deduzir uma fórmula pode ser fácil ou difícil, dependendo da situação ou do que nós estudamos. Existem diversas coisas na matemática, diversos assuntos que são deduzidos e provados de diferentes maneiras. Contudo, é possível nós deduzirmos fórmulas com base em situações do nosso cotidiano. Aqui neste ponto, na dedução de fórmulas, nós estaremos representando incógnitas, valores desconhecidos, através de variáveis, ou seja, através de letras. Vamos representar essas variáveis através de letras, tá? E aqui vamos fazer cálculos algébricos. Na dedução de fórmulas, nós vamos fazer cálculos algébricos. Álgebra e fórmula está diretamente ligado, tá? Estão diretamente ligados a álgebra e as fórmulas, tá? Então, para a dedução de fórmulas, é importante nós aperfeiçoarmos isso com situações, com problemas do nosso cotidiano. Então, bora lá. Aqui está Felipe, né? Um certo entregador. Ele tem uma pequena empresa e ele se deparou com algumas situações. Vamos para a situação 1. Felipe está montando uma pequena empresa de entrega de encomendas. Há diferentes planos de cobrança. Em um deles, ele cobra um valor fixo de R$ 5,00 acrescidos, valor fixo de R$ 5,00 acrescidos de 80 centavos por quilômetro rodado do ponto de coleta até o ponto de entrega. Através dessa informação, nós já podemos deduzir uma fórmula, tá? Disse, sendo T o total a ser pago por uma entrega, cuja distância percorrida seja x de quilômetros. Ele pensou em criar uma fórmula que possibilite calcular o valor de T, ou seja, o valor do total pago. Nesse caso, nós teremos, pessoal, vamos aqui deduzir essa fórmula. É uma fórmula simples. Olha o que ele falou. T é o nosso preço total a ser pago. Tá? Então, do primeiro lado da igualdade, nós colocamos T. Do segundo lado da igualdade, é tudo que vai ser feito para que chegue ao valor total. Ele disse que vai ser pago um valor fixo de R$ 5,00. Então, já podemos colocar R$ 5,00 aqui. Mais 80 centavos por quilômetro percorrido. Então, vamos colocar 80 centavos, é a mesma coisa que 80 décimos, né? Mais 80 centavos por quilômetros percorridos. Só que os quilômetros
podem variar dependendo da distância, dependendo da entrega. Então, nesse caso, os quilômetros serão representados pela letra x, pela variável x. A variável x vai representar a quantidade de quilômetros. E como é uma multiplicação e como é um problema de multiplicação, nós vamos multiplicar 80 centavos por x, né? Se eu percorri 1 km, eu multiplico por 1. Se eu percorri 2 km, eu multiplico por 2. Se eu percorri 3 km, eu multiplico por 3. Então, essa variável aqui está em aberta. Essa variável aqui depende de cada distância, né? de cada entrega. Então, esta aqui é a fórmula de Felipe. Então, o preço a ser cobrado vai ser R$ 5,00 fixos, mais 80 centavos por quilômetro. Por quilômetro aqui a gente representou com o sinal de multiplicação. Compreendido? Então, aqui nós chegamos à fórmula de Felipe. A fórmula de Felipe. Observe que o valor T obtido... Tudo isso que eu já falei. Agora, vamos para uma segunda opção de pagamento. Uma segunda opção de plano, para ser colocado em prática, é cobrar 60 centavos por quilômetro até o máximo de 5 quilômetros de distância, né, para entrega sem o valor fixo de R$ 5,00. Depois dessa distância, cobra-se 50 centavos por quilômetro, tá? Cobra-se 50 centavos por quilômetro. Então, aqui nós conseguimos, através desses dados, nós conseguimos deduzir outra forma. Então, vamos aqui para a segunda. Tá? Segunda opção. Na segunda opção, novamente nós vamos ter o total pago. O total pago vai ser 60 centavos por quilômetro até o máximo de 5 quilômetros, né? Até o máximo de 5 quilômetros. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar 60 centavos e multiplicar por 5, né? E multiplicar por 5. Então, se nós percorrermos uma distância de até no máximo 5 quilômetros, nós iríamos ter a seguinte forma. Então, nosso preço total seria 60 centavos vezes 5. Isso porque 5 é a distância máxima, de acordo com a situação. É importante nós destacarmos as coisas importantes. É cobrar 60 centavos por quilômetro até o máximo de 5 quilômetros, né? Até o máximo de 5 quilômetros. Aí, se a distância exceder, né? Aí se o nosso x for mais de 60 quilômetros, aqui é a primeira situação. Se o nosso x estiver entre 0 km ou ser igual a 5 km, né? Porque ele falou até 5 km. Nós podemos pegar aqui na primeira opção, nesse primeiro caso, e substituir esse 5 aqui. Eu vou apagar porque eu botei um x e o x vai aparecer com outro. Então, nós podemos dizer que o nosso preço total, no primeiro caso, vai ser 60 centavos vezes x, né? X.
Isso se não exceder aqui 5 quilômetros. Agora, se caso o nosso x for maior que 5 quilômetros, ele vai pagar, né? Ele vai pagar se o nosso x for maior que 5 quilômetros. Se ele percorrer uma distância superior a 5 quilômetros, ele vai pagar a distância de 5 quilômetros, né? Até a distância máxima. Nosso t vai ser igual a 60 centavos vezes 5, né? Porque ele percorreu a distância máxima de 5 quilômetros, mais 50 centavos por quilômetro, né? Por quilômetro. O x aqui representa a quantidade de quilômetros. Aí, se nós fôssemos simplificar essa expressão, né, nós teríamos, simplificando a nossa expressão, nós iríamos multiplicar aqui 60 por 5 e multiplicar aqui 50 por x. Tá? Nós teríamos a fórmula simplificada, que seria resultaria em 0,5 vezes x mais 60 centavos vezes 5, né? 60 centavos vezes 5, nós teríamos aqui R$3. Nós teríamos R$3. Essa seria a forma. Então, para x aqui, né, para cada valor x colocado aqui, teria o preço total. Tá? Agora, passando mais adiante. Passando a mais adiante, ele substituiu aqui a variável x por 12 km, caso ele percorresse 12 km, iria substituir o 12 no x, que ele teria um custo total de R$6,05, né? Um gasto total. Já na situação 2, nós nos deparamos com uma figura geométrica, né? Nós nos deparamos com um retângulo. Estamos aqui frente a um retângulo. Então, vamos ler a situação 2. A situação 2 diz o seguinte: um retângulo tem o seu comprimento medindo o triplo da sua largura, mais 2 metros. Podemos escrever uma forma simplificada que dê o perímetro desse retângulo. Acompanhe. Se chamarmos a largura de x e o comprimento será dado por 3 vezes x mais 2. Veja a figura. Ó, pessoal, vamos deduzir essa forma. Então, nós vamos procurar o perímetro do nosso triângulo, né? Em um triângulo, um retângulo, o perímetro é dado pela soma dos lados, assim como em qualquer figura. Mas é importante nós nos atentarmos às informações dadas. Em um retângulo, os lados são paralelos, então terão 2 lados iguais. Ele falou que a largura é x, né? A largura é x. Então, nós vamos multiplicar o nosso x aqui por 2. Afinal, nós temos 2 larguras.
mais, como é o perímetro acima dos lados, nós vamos pegar esse lado aqui, multiplicar por 2. Agora vamos pegar o segundo lado e multiplicar por 2 também. Então, já vou botar o 2 aqui, a multiplicação, eu vou abrir um parêntese. O exercício disse que o comprimento é 2 vezes a largura, então é 2 vezes x, mais 2, né? Mais 2. Aí nós temos aqui a fórmula do perímetro, que se nós fôssemos somar, né? Nós teríamos que o nosso perímetro aqui é igual a 2x mais 2 vezes x, né? 2 vezes 2 vai dar 4x, né? 2 vezes 2x dá 4x. E 2 vezes 2, aqui vai dar 4. Nós temos aqui que o nosso perímetro é igual ele falou que é 3 vezes, né? 3 vezes o comprimento. Que é 3, desculpem. 3. Aí, 2 vezes 3 aqui vai dar 6. Desculpa, gente. Dá 6. Aí, 2x mais 6x, nós temos 8x. E o 4 aqui, nós colocamos. Essa é a fórmula deduzida para o perímetro desta figura. Passando mais adiante, temos aqui, né, caso a nossa largura ela meça 12 metros, nós iremos substituir aqui na fórmula do nosso perímetro que nós deduzimos, iríamos substituir o 12, né, e ia ficar 8 vezes, o nosso perímetro seria 8 vezes 12 mais 4. Logo, o perímetro seria 96 mais 4, o perímetro total seria de 100 metros. Né? Seria de 100 metros. Aí, se nós quiséssemos calcular a área, né? A área é a base vezes a altura. Nós iríamos multiplicar x, que representa a largura, por 3x mais 2, que representa o comprimento, e iríamos chegar na fórmula 3x ao quadrado mais 2x. E no lugar do x nós iríamos substituir o 12 e iríamos encontrar a área total de 456 metros quadrados. Aqui nós temos um gráfico, gente. Um gráfico que nós conseguimos deduzir uma forma olhando para ele também. Que nós temos uma linha, um segmento de reta. E neste segmento de reta nós temos pontos. E os pontos eles são representados por coordenadas, né? Por coordenadas. Então, aqui para esse primeiro ponto aqui, nós temos a coordenada 2 e a coordenada 1. Aqui, ó, x2 e y1. Para o segundo ponto, nós temos x4 e y2. x4 e y2. Para o terceiro ponto, x6, né? x6 e y3. Para o quarto ponto, nós temos y8, x8 e y4. O que é que nós conseguimos perceber aqui, pessoal? Nós percebemos que tem um padrão, né? Para cada valor de x, o y é a metade de x. É possível nós percebermos que para cada valor de x, o valor de y é a metade de x. É a metade de x. Então, foi isso que nós conseguimos perceber. Então, nós podemos dizer que o nosso y aqui, ele sempre será a metade de x. Metade é representada por uma divisão por 2. Então, é isso, pessoal. Há situações que é necessário que nós façamos essa dedução de fórmulas para facilitar os nossos cálculos e agilizar os nossos conhecimentos quanto a isso. Pois é, pessoal, a aula de hoje foi essa.
façam os exercícios de aplicação e propostos dos módulos 57 e 58, me enviem as fotos via WhatsApp da atividade, me digam o feedback, se conseguiram entender, se não, porque a partir de agora nós iremos trabalhar com essa ferramenta, mais ainda com essa ferramenta do feedback de vocês, tá? Essas atividades que vocês estarão me mandando, elas valem ponto, mas vão passar a valer mais ainda. Quem não mandar vai ficar sem nota, Então é importante que todos mandem, tá? Todos mandem. Tchau, tchau e até a próxima aula.